Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar, antes de passarmos a leitura e meditação da palavra, a deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, escrever nos comentários, Senhor, salva-me. Depois, nos seguir nas redes sociais, se possível, nos ajudar também a mantermos esse trabalho de evangelização. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos então meditando o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus e os versículos que nós vamos ler hoje estão entre o 22 e o 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus estava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, nós estamos aqui diante de uma das cenas mais emblemáticas do Evangelho de São Mateus, que é a tempestade acalmada. E nessa cena da tempestade acalmada, há também o desafio que Pedro lança a Jesus de fazê-lo caminhar sobre as águas ao encontro dele. Nós temos que voltar um pouquinho no tempo e nos recordar de que na cena anterior, Jesus estava, junto com os discípulos, alimentando uma multidão. Terminado o trabalho de pregação e evangelização, Jesus disse aos discípulos: vão à frente, eu vou despedir as multidões, vou rezar e depois me encontro com vocês. Jesus foi rezar por quê? Bom, primeiro nós sabemos porque ele estava triste pela morte de João Batista. Segundo, porque depois de tanto trabalho, depois de atender tantas pessoas, de curar tantos doentes, de saciar a fome de tantos, ele precisava de um tempo a sós com Deus, seu Pai, para ouvir de Deus quais seriam os próximos passos, quais seriam as ações futuras da sua evangelização. E por isso ele despede os discípulos e as multidões permanecem com ele. Certamente Jesus lhes dá mais algum ensino e depois as envia para casa. Sobe ao monte e vai rezar. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, já era madrugada. Vejam, meus irmãos, quanto tempo será que os homens levariam para atravessar o mar de um lugar para o outro? 1 hora, 2, 3 no máximo. Mas já eram 3 horas da manhã, eles estavam ali ainda, remando contra o vento, sendo empurrados de volta para o lugar onde estavam. Eu quero me deter nesse aspecto contigo, para que eu e você entendamos
que muitas vezes a nossa vida não vai adiante, não porque nós não queiramos, mas porque os ventos contrários do mundo são fortes. E como fazer para vencer os ventos contrários? Ter Jesus na barca da nossa vida. Ou seja, eu não posso enfrentar as tempestades, eu não posso enfrentar as perseguições, eu não posso lutar contra Satanás e todas as suas ciladas sozinho. Eu preciso contar com Jesus. É em Jesus e em nome dele que o mar se acalma, ou seja, que as tempestades se desfazem. É em Jesus e no nome dele que o inimigo recua. Porque se ele encontra uma pessoa que verdadeiramente crê no poder e no nome de Jesus, ele, Satanás, o inimigo da nossa alma, põe-se a correr. Por que Jesus chamou Pedro para que viesse ao seu encontro sobre as águas? Para que Pedro experimentasse que com Jesus, com os olhos fixos nele, sem se importar com o vento e as ondas, nós podemos chegar longe. Nós podemos alcançar o reino dos céus. Nós podemos vencer as batalhas, vencer as tribulações, vencer as perseguições. Pedro representa nesse evangelho a cada um de nós, que tantas vezes remamos e não saímos do lugar, que tantas vezes somos nocauteados pelas ondas e reveses da vida. Mas quando Jesus vem, quando eu abro as portas, quando eu o convido para entrar na barca da minha vida, o mar se acalma, a tempestade vai embora e eu termino a minha jornada. Pedro representa a nós, que tantas vezes remamos e não saímos do lugar, e que tantas vezes afundamos porque tiramos os olhos de Jesus. Porque nos amedrontamos diante de coisas que não são tão grandes como nós imaginávamos. Sobretudo depois que passa a tormenta, nós olhamos para trás e pensamos, mas por que eu não fui perseverante e corajoso naquele instante? Ora, porque me faltou essa confiança em Jesus. É preciso manter os olhos fixos no Senhor. É preciso ter a consciência de que se nós somos fiéis, o Senhor não deixará que nós nos afoguemos. Ele não deixará que se perca a nossa alma. Por isso essa cena de Jesus que vai com a sua mão e puxa Pedro das águas profundas do mar, é a cena que hoje deve ficar no nosso coração e na nossa alma. Ainda que eu esteja no mais profundo do pecado, se eu me arrepender, olhar para o céu e dizer, Senhor, salva-me, o Senhor me tirará dali, me colocará de pé, me dará um banho com a sua graça, devolverá a mim o brilho e a glória dos filhos de Deus e me conduzirá diante do mundo. É preciso ter essa coragem, é preciso ter essa força, mas é preciso ter, sobretudo, a fé de que só Jesus pode fazer isso. Que sem Ele eu realmente vou me afogar, que a minha vida não passará de uma ilusão, que eu vou remar até me cansar e desistir. Os que têm o Senhor não desistem nunca, são perseverantes e chegam ao outro lado. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã.